Tudo bem contigo? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Vamos falar hoje sobre o método de treino 620, ou método intensificador de treinamento de força, eventualmente. Um dos objetivos desse método é unir dentro da mesma sessão métodos tensionais e metabólicos. Vale ressaltar que a divisão tensional e metabólica é meramente didática. Não há na musculação nenhum modelo de exercício que seja apenas metabólico ou apenas tensional. Tudo bem? Só que tem um determinado ponto. Muitas vezes, a ausência do conhecimento mais aprofundado em fisiologia do exercício não só pode, como vai derrubar a sua qualidade de prescrição. Por qual motivo? A fisiologia do exercício, a fisiologia da contração, a fisiologia neuromuscular, ela impacta, o conhecimento na verdade nessa área impacta diretamente na sua capacidade de selecionar e ajustar um método da melhor forma possível. Então eu vou te mostrar um método na íntegra e vou colocar algumas sugestões e evidentemente explicar o porquê que eu fiz essas sugestões. Tá? Mas não fui eu quem fiz, ela está na literatura e eu vou explicar o porquê dessas sugestões. Então, sem mais delongas... Método 620. Conhecer a fisiologia pode impedir muitos erros. Em que consiste o método 620? Realizar 6 e 20 repetições para o mesmo grupamento muscular na mesma sessão de treino. É um método tensional e metabólico dentro da mesma sessão, utilizado por treinadores da ex-União Soviética. Com isso, há a tendência de volumes exagerados de treinamento para o mesmo grupo. Só que aqui já inicia o primeiro problema. Qual que seria o primeiro problema? Como é que você sabe qual é o peso para fazer 6 repetições? Aí tem gente que fala assim, aí fiz o teste de 6 RMs. Porra, maravilha. Então você coloca 100% de 6 RMs e faz a primeira série. 6 repetições, tá certo. Como é que você sabe qual que é o peso de 20 RMs, de 20 repetições? O cara fala, faz o teste de 20 RMs. Maravilha. Então vamos supor que tenha dado tudo certo. Agora vem o próximo. Como é que você acredita que a fadiga acumulada pelo de 6 e pelo de 20 não vai impactar negativamente na próxima de 6? Porque se você conseguir fazer 6 com peso e depois 6 de novo com o mesmo peso, tendo feito 6 e tendo feito 20, evidentemente você falhou miseravelmente na primeira série. Isso é uma certeza, com base em fisiologia do exercício e levando em consideração que o seu aluno não é nem um Deadpool, nem o Wolverine, nem o Thanos, por exemplo. Caso o seu aluno não seja um desses indivíduos super poderosos, então ele mentiu para você em relação ao que era o esforço máximo dele. Então vamos lá. Como é que funciona esse método na íntegra? Realização de 6 repetições, descanso 40 segundos e depois faço uma de 20. Tá tudo em paz descansar 40 segundos entre a de 6 e a de 20, porque os descansos são curtos para a realização de uma execução ou de um método mais metabólico. Só que tem um determinado ponto. O indivíduo vai descansar até que a frequência cardíaca atinja 100 batimentos por minuto. E se o indivíduo levar 50 segundos apenas para voltar a essa frequência cardíaca a 100 batimentos? Quem foi que ajustou o peso para você? Tô em máquina, beleza, facilitei. Mas como é que apenas 50 segundos, 1 minuto e meio vai te permitir uma nova série com 6 repetições depois de ter feito uma de 20? Então esses são os problemas por trás. Dentro desse cenário existe uma nova perspectiva, uma nova proposta científica. Uma das propostas científicas seria: realize de 6 a 8 repetições. Não era 6? Mais uma vez, faixa de treino permite maior assertividade em relação ao controle de peso. Então 6 a 8 repetições. Com a velocidade
4020. Terminou? Descanse 2 a 3 minutos. Faça uma nova série de 6 a 8 repetições. Terminou? Descanse de 60 a 90 segundos e vem para duas séries de 20 a 22 repetições. 60 a 90 segundos e mais uma série. Isso no agachamento. Repita o processo no leg press 45. Dentro desse cenário, você consegue a realização de metabólico tensional, metabólico tensional, metabólico e tensional, sem ficar naquela dinâmica de uma série de cada. Aí você fala assim, entendi. Dá para melhorar? Claro que dá. Assim, ó. Essa forma aqui ela ainda fica mais interessante. Mas por qual motivo? Veja só. Se você vem aqui e realiza, por exemplo, como eu disse anteriormente, a fisiologia do exercício. Se você realiza com seu aluno, por exemplo, 6 a 8 repetições, descansa ali 2 a 3 minutos, mais 6 a 8 repetições. Terminei, fui para o leg press, 6 a 8 repetições, 2 a 3 minutos, 6 a 8 repetições. Terminei, fui para o stiff. Isso é um modelo de treino com maior característica tensional. E depois eu vou para o metabólico. Professor, mas por qual motivo? O tensional primeiro, depois o metabólico. Primeiro ponto, durante todo o modelo de treino tensional existe um acúmulo de metabólitos. E o acúmulo de metabólitos ele não prejudica no modelo de treino metabólico, justamente pelo fato do modelo de treino metabólico visar o maior acúmulo possível de metabólitos. Então, a dinâmica de sair do tensional para o metabólico, não temos prejuízo em relação ao metabólico. Por qual motivo? Mais uma vez, se você chega no método metabólico já com acúmulo pregresso do treino tensional e aumenta ainda mais o acúmulo de metabólitos, maravilha! Existe redução do pH, mudança da osmolaridade da parede celular. Isso vai permitir que haja influxo do líquido intersticial para dentro da célula e é o conhecido como vulgarmente conhecido como pump muscular. E isso tem impacto positivo em relação à hipertrofia. Então tá tudo em paz. Só que o outro ponto não é tão verdadeiro. Se você sai do metabólico e vai para um tensional, a tendência é, durante o modelo de treino metabólico, existe fadiga acumulada, e é uma fadiga até mesmo superior ao modelo de treino tensional, em virtude do alto tempo sob tensão que você impõe às suas fibras musculares. E você impondo um alto estresse metabólico, algumas das coisas acontecem com o mecanismo de fadiga. Um deles é, quando você está fadigado, existe a redução da velocidade do impulso elétrico na despolarização de placa motora terminal. Então a fadiga nesse ponto prejudicaria a potência. Aí você fala que é a geração de força rápida. Aí você vira e fala, mas eu não estou treinando potência, estou treinando força. Tudo bem, só que quando você vai fazendo contrações musculares, existe também, obviamente, de acordo com a teoria de Huxley para contração muscular, a despolarização da placa motora, o impulso elétrico ele entra pelos túbulos T, estimula o cálcio sair do retículo sarcoplasmático, se ligar no complexo troponina-tropomiosina. E ao se ligar no complexo troponina-tropomiosina, existe a liberação dos sítios ativos entre actina e miosina. Só que à medida que você vai fazendo várias séries metabólicas, você também reduz a quantidade de cálcio dentro do retículo sarcoplasmático, havendo a possibilidade de conseguir pegar menor quantidade de peso na hora do treino tensional que você conseguiria pegar se não tivesse feito isso. Então, esse é o ponto em que há a possibilidade do prejuízo. Então, quando você tem um conhecimento dentro da fisiologia e busca atrelar a fisiologia para poder extrair o máximo que o seu aluno, atleta, consegue de um modelo de treino, você tem essa perspectiva aqui. Agachamento, leg press, stiff. Depois agachamento, leg press, stiff. Professor, dá outra sugestão, inclusive controlando agora ou o peso ou o número de repetições, levando em consideração que é ou o peso
ou número de repetições. Se você observar que tem série, repetição, velocidade e intervalo. Se você observar aqui agora tem série, repetição, velocidade, peso e intervalo. Eu coloquei uma variável a mais. Então vamos comigo aqui, vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Pera. Aqui, peraí. Tá bom? Então olha aqui, supino reto com halter. Isso aqui foi um exercício que eu fiz uma vez, tá? Então eu fiz, coloquei aqui os pesos. Supino reto com halter, eu fiz 2 séries de 6 a 8 repetições com 40 quilos em cada mão. Beleza? Dando 2 minutos e meio de intervalo. Ah, professor, você estipulou peso e repetições? Não. Para esse número de repetições eu consegui pegar esse peso. Na hora de fazer barra fixa, eu coloquei uma caneleira de 10 quilos e fiz 2 séries. A primeira eu fiz 8 a 9, descansando 2 minutos e meio, caiu para 6 repetições. Depois eu fui para o leg press com 240 quilos, depois eu fui para o stiff com 150 quilos. Quando eu terminei isso aqui, o que foi que eu fiz? Voltei para o supino reto com halter. Só que como eu não sei qual era o peso que eu pegaria para poder fazer de 20 a 22 repetições, ou 18 a 22 repetições, então eu fui pelo peso. Olha aqui, 40-40, eu reduzi o peso para 16 quilos, eu coloquei 40% do peso que eu estava utilizando. Então eu coloquei 16 quilos em cada mão e fiz o maior número de repetições possíveis, dando 45 segundos de intervalo de descanso. Depois eu fui para puxada alta, porque na barra fixa eu já não ia conseguir fazer da mesma forma. Então, por exemplo, barra fixa, 90 quilos mais 10, 100 quilos. Na hora que eu fui para puxada alta, eu coloquei 42 quilos na puxada alta e fiz 2 séries até a falha muscular com 42 quilos. Depois leg press eu coloquei 96 quilos, depois no stiff apenas 60 quilos. E isso é um modelo de 620. E aqui eu controlei o que? Eu fui pelo peso e o número de repetições foi o máximo. Existe outra forma? Temos mais uma sugestão aqui. Ao invés de você colocar o peso e o número de repetições ficar refém da quantidade de peso, você estipula o número de repetições e o peso fica refém. Então o primeiro não muda, tá? O tensional está aqui, supondo que seja o mesmo indivíduo no mesmo modelo de treino, eu poderia simplesmente ter, por exemplo, aqui todos os exercícios na primeira série eu consegui manter entre 18 e 22, só que na segunda série saiu 15, saiu 16, então eu fugi, eu extrapolei, eu fugi da margem de repetições propostas, por conta do mecanismo de fadiga, eu não consegui sustentar. E a literatura já nos mostrou que não interessa o quanto tempo você descanse, não interessa qual exercício você faça e nem qual intensidade. Sempre que você treinar até próximo da falha ou até a falha muscular, a série seguinte haverá menor número de repetições ou menor quantidade de peso possível para uma mesma quantidade de repetições. Então, aqui eu poderia ter feito a primeira série com os mesmos 16 quilos, 42, 96 e 60. E buscando manter a margem de repetições dentro disso, eu teria que reduzir, por exemplo, de 16 para 14, de 42 para 38, de 96 talvez para 80, de 60 para uns 40. Então haveria a possibilidade dessas reduções. Então dentro desse cenário, pessoal, aqui nós temos um aspecto de aprimoramento de um método de treino já existente, de forma a fazê-lo respaldado na fisiologia do exercício, tá? Não estou descaracterizando quem criou o método original, evidentemente que não. Não estou criticando, condenando, nem nada do tipo. Apenas apresentei, mostrei a possibilidade, um impacto negativo em razão da fisiologia do exercício, e aqui apresentei uma proposta também bastante interessante para que você consiga realizar o método extraindo o máximo do seu treino, do seu aluno ou atleta, com a maior quantidade de peso possíveis, gerando o maior estresse mecânico possível, o maior acúmulo de dano tecidual para poder estimular a hipertrofia via mecanotransdução, aumentando o máximo possível do estresse metabólico, sem que um prejudique no outro. Maravilha? Sendo assim, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo se entendeu, se não entendeu, se gostou, se não gostou, outras propostas de vídeo similar a estas.
Tudo bem? Sendo assim, um forte abraço e... quase que eu esqueci! Aqui embaixo tem o link da minha consultoria online. Se você é aluno e almeja receber um modelo de treino com tamanho controle, com tamanho detalhamento, é só entrar em contato comigo. E se você é personal trainer, entre em contato comigo, me chama no direct, @doutor.marcelosilva, está aí nos slides, está aqui embaixo também, para poder a gente ajustar uma mentoria para você. Um forte abraço e fica com Deus!